Mas também não tem problema. Se a Vitória não aparecer, depois fica gravado. Tá, gente? Então, vamos lá. Bolsonaro. Ei, Vitória, que bom, apareceu. Ô, gente valente para estudar também, né? Tem que fazer os trabalhos. Bom, Bolsonaro, 2019, esperamos que saia logo, né? Vamos lá. Não posso falar essas coisas. Antecedentes políticos, né? Então, a gente tem o fim do milagrinho, a revolta da nova classe média com o PT desde 2013, que a gente já comentou isso também, a questão da Lava Jato, os escândalos de corrupção associados ao PT e ao PSDB, partidos que alternaram o poder nas últimas décadas na velha República, que foi contra essa velha República que o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Há excessos e exploração midiática na condução do processo contra o Lula. Isso é minha opinião pessoal, é isso. Não tem escola sem partido, essa é minha análise, não poderia dar outra, né? É a minha, pessoal, tá? Que é bem particular, né? Então, em relação à Lava Jato, eu acho que houve corrupção mesmo, né? Mas que também houve um excesso midiático em relação ao processo contra o Lula especificamente. Mas eu não acho que o Lula seja nenhum santinho livre de corrupção, que nunca se corrompeu, ou não sabia de nada que aconteceu no governo dele, enfim. A gente tem provas também robustas de que aconteceram coisas, né? Acho ridículo o negócio do triplex, que é uma coisa tão pequena, né, perto de outras tão gigantes do próprio Bolsonaro, enfim. A narrativa do Centrão fabrica o seu vilão, que é o Lula, e o seu herói, que é o Moro, para justificar a crise econômica. Na verdade, a crise econômica não estava acontecendo nem por conta de uma coisa, nem por conta do outra. É um falso problema, eu acho. Assim, a gente perde muito dinheiro com corrupção no Brasil, a gente perde sim, tá? Mas eu acho que não existe nenhum país, deve haver, né? Os países nórdicos parece que são menos corruptos, mas a maioria dos países ocidentais, eles são bastante corruptos, tem sempre algum nível de corrupção, né? A democracia, isso é um problema da democracia moderna, que a gente tem que dar uma solução que eu não faço a menor ideia de qual seja, né? Parece que no Japão os ministros, os políticos que são acusados de corrupção, eles praticam harakiri, eles botam uma faca na barriga assim e fazem uma morte simbólica, porque é uma coisa tão vergonhosa para eles, né? Mas procura isso na internet. Mas ou se matam, enfim. Recentemente teve um caso desse. É que eu sou ruim de lembrar as coisas, mas eu sei que existe. Então, assim, eu sou professora, não se importa com a corrupção? Claro que me importa, mas eu não acho que é o mal pior de todos. Não é a corrupção que produz toda a miséria da nossa economia. Não acho, né? Inclusive, eu acho que parte dessa corrupção ela é até necessária, por incrível que pareça, para os parlamentares trabalharem, porque eles estão tão acostumados com essa lógica que se não pagar eles, eles não funcionam. É uma loucura. Como é que você vai mudar esse modus operandi, né? É difícil. Tá? Não acho que isso tenha sido. Tem pessoas que argumentam que já havia corrupção antes, mas nunca foi tão grande quanto no governo do PT, que teria aumentado muito o nível de corrupção. Acho difícil sustentar essa tese, porque acho difícil calcular o nível de corrupção. Né? Como é que você calcula? Qual seria o indicador? Acho complicado. Né? Então, não sei, prefiro não. Acho cientificamente difícil de comprovar isso. Mas eu acho que se criou isso. E o PT também fabricou o seu vilão, que era o Moro, né? E a sua vítima, que era o Lula. Então ficou assim uma coisa completamente doida, né?
o Lula, para alguns, era o vilão, para outros, era a grande vítima, e isso tudo serviu de uma cortina de fumaça para encobrir os problemas que a gente tem, que são estruturais, na minha opinião. Nas eleições municipais, o PSDB naufraga, né? Ou seja, o PSDB ganhou muito, diminuiu muito o seu poder, né, como partido nas eleições municipais, e o PT se fortaleceu. O PT, com isso tudo, com todas essas narrativas produzidas, né, parece que a narrativa da vítima ela foi mais bem sucedida do que a narrativa do vilão, comparativamente, ficou tipo meio a meio, né? Mas por quê? Porque as pessoas lembravam do momento de exuberância econômica da época do Lula, né? Especialmente as pessoas pobres, os trabalhadores. Então, o que eles viram? Eles viram que o Lula ele era um bom cara, né? Que a vida era melhor com Lula, sabe? E o PT acabou se dando bem nas eleições e o PSDB, porque assim, a Lava Jato não prendeu só políticos do PT, né? Prendeu muita gente também do PSDB. E o PSDB ficou mais vulnerável, porque ele não criou nenhuma grande vítima. Né? A grande vítima criada nessas disputas narrativas foi o Lula, com toda aquela encenação também super midiática, do Bom Dia Lula, aquilo tudo, assim, tudo isso é bem planejado, né? Não é uma coisa espontânea. Lula, na condição de vítima, se fortalece e encarna a imagem do Brasil que dava certo, próspero e igualitário. Lula é impedido de concorrer às eleições com crase, e perde o timing no apoio à candidatura de Haddad. Isso era o que eu pensava quando eu fiz esse PowerPoint. Hoje em dia, eu acho que ele não perdeu timing nenhum, ele fez muito bem, porque não interessava que o Haddad vencesse as eleições do jeito que o Brasil estava naquela crise terrível. Era melhor que a bomba estourasse no colo do Bolsonaro. E talvez o Bolsonaro tenha sido até contratado para isso. E a gente acha que está fazendo um papel de ridículo, mas, na verdade, assim, tipo, o Bolsonaro, fica aí você agora para a gente não queimar o filme do Lula. Pode ser, eu acho que isso é possível, tá? E o que acontece? Se o Haddad tivesse ganhado as eleições, o PT ia se enfraquecer muito, porque ninguém ia conseguir melhorar a economia nesses anos, porque é uma crise conjuntural, tá? E agora o Haddad, porque ele quase venceu as eleições presidenciais, ele vai poder ganhar facilmente as eleições em São Paulo, e é isso, neste momento, que o sábio Lula, né, um político muito perspicaz, muito sagaz, está negociando com o seu vice, com o partido do vice, que era ex do PSDB, que era arqui-inimigo do PT, mas que estão juntos, né? E aí ele saiu do PSDB, porque o PSDB acabou praticamente, e no PSDB a gente tem os novos do PSDB, que são muito mais à direita, né? Que são, por exemplo, Dória, né? E os antigos do PSDB, que são mais à esquerda, que o pessoal chama dos cabeças brancas, né? Que são o Fernando Henrique Cardoso, o Alckmin, né? Que são um pouquinho mais razoáveis, né? Então, o Lula está se aproximando desses PSDBistas de raiz, digamos assim, tá? E está negociando com eles, justamente eles querem um candidato deles para o governo de São Paulo. Mas o Lula conseguiu fortalecer o Haddad e ele hoje às custas das eleições de 2018. Veja como é que o negócio como os políticos pensam lá na frente. Às custas das eleições de 2018, o Haddad hoje é o candidato que venceria em primeiro turno as eleições de São Paulo. São Paulo é
a região eleitoral maior, né, de mais importância na política pública. Então, para garantir uma governabilidade, né, isso vai ser muito bom para o governo Lula. Então, eu estou bastante otimista, né, do Lula ganhar as eleições e ter condições reais de fazer essa democracia de coalizão, que é a chamada velha política, que eu já estou com saudade da velha política, porque ninguém mudou isso, né? O Bolsonaro é que não consegue fazer negociação com ninguém, é um cara intratável. Então, eu acho que é possível. O Lula tem bastante capital para negociar e fazer exigências com os aliados dele, porque ele ganhou muitas posições, né, políticas, ganhou prefeituras, governos, deputados, elegeu bastante nessas eleições, né? Bom, e dentro dessa situação, o que aconteceu? O Bolsonaro e o Haddad foram para o segundo turno, o Bolsonaro vence por 55,13% dos votos válidos contra 44,87% do Haddad, que é do PT, né? Então, a gente vê que a disputa foi muito acirrada e que o Bolsonaro ganhou por pouquinho, tá? Então, vamos ver aqui como é que ficaram as eleições. Olha que interessante a gente estudar isso para a gente pensar nas eleições deste ano, tá? Bolsonaro com 39%, praticamente, Haddad 32%, brancos, nulos e abstenções 29%. Fui eu que fiz esse gráfico, tá? Então, vocês veem que esse tripé aqui, hoje em dia, a gente tem em termos de intenção de voto, a gente tem o Lula aqui com a maioria das intenções de voto, o Bolsonaro com bem menos do que o Haddad tinha, né? E esse outro terço aqui que é muito importante para definir as eleições, que são essas abstenções. Então, gente, não se abstenham, eu acho que é uma boa a gente votar. Contexto histórico do neoliberalismo. A crise econômica instalada no governo Dilma se intensifica com a má gestão da pandemia. Isso aí é mérito exclusivo do Bolsonaro, né? Ele geriu mal a pandemia. Então, a crise hídrica e a alta da inflação. Então, foram mais, além da crise que a gente já tinha, né, que o Bolsonaro herdou, do Temer, que por sua vez herdou da Dilma, tá? Ainda veio a pandemia para ferrar mais com o Brasil, que já estava na lona, tá? E ainda tivemos a crise hídrica. Por que a gente teve a crise hídrica? Gente, a Dilma, por exemplo, no governo do Lula, ela foi ministra de Minas e Energia. Isso é um problema já manjado, né? A gente já teve apagão na década de 90. Vocês eram muito criancinhas, né? Mas eu me lembro que aqui em casa, por exemplo, a gente tinha uma meta de gasto, perguntem aos pais de vocês, tinha uma meta de consumo de energia e a gente tinha uma meta muito baixa já, porque eu gasto pouca energia elétrica na minha casa. Mas aí o que aconteceu? Eu tive, na véspera dessa mudança, dessa crise energética, eu tive que mudar um aquecedor para um chuveiro elétrico. E aí a minha conta de luz, qualquer coisa que você ultrapassasse aquela meta, ficava uma fortuna, eu não podia pagar. Eu não era funcionária pública ainda, a minha vida era andar de bicicleta para cá e para lá para dar aula particular e dar aula nos lugares que eu dava, professora substituta, ganhando super pouco na UERJ, não sei o que, com os filhos pequenos, separada, era uma loucura. Sabe o que eu fazia? Eu tinha que tomar banho com as crianças no clube, no Flamengo, onde eu não sou sócia do clube, a gente ia para fazer aula de natação. E aí aproveitava e dava banho na família inteira, porque a gente não tinha como tomar banho em casa. Imagina que loucura. Então, a gente tinha que economizar. Então, assim, é uma loucura, gente, um país do tamanho do Brasil, com recurso hídrico incrível, né? A gente tem as maiores bacias
hídricas do planeta, né? E como é que a gente não tem energia elétrica, hidrelétrica, sabe, que sustente toda a produção? Assim, para um país crescer, a gente estava falando isso da economia, ele precisa principalmente de quê? De energia. Porque se a energia é cara, o problema maior não são, também é um problema as famílias, né, o consumo de energia das famílias, mas o maior problema são as indústrias, né? As indústrias, o agronegócio precisa de energia elétrica, né, que agora é tudo mecanizado, é tudo enfim. Bom, aí a gente está falando de energia de diesel, né, também mais, mas tem energia elétrica também, tem luz, né, nas estufas, tem energia elétrica. Então, isso aí foi uma coisa mal organizada, né? Desde o governo Temer, que não se gasta energia com isso, a gente gasta para fazer superávit primário, para pagar uma suposta dívida que a gente tem com esses bancos internacionais, ao invés de investir na infraestrutura hídrica. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas o Lula fez a hidrelétrica de Belmonte, que foi o maior crime ambiental do planeta. Tá? Vocês leiam isso, coloquem Belmonte, hidrelétrica de Belmonte, crime ambiental, e não só crime ambiental, mas crime contra as populações originárias, contra os indígenas, tá? Durante o governo Lula, tá? E que aquele problema de... Bom, e aí, essa semana, acho que hoje mesmo, eu li no jornal, que a gente... Olha a situação que a gente tem. A gente tem, com essas chuvas, né? Represas com o nível, trabalhando no nível mais alto de energia, só que a gente não tem como transmitir essa energia, a gente está perdendo energia, jogando energia fora, porque a gente não criou um sistema de transmissão dessa energia das regiões que produzem para as regiões que consomem a energia. E a gente aqui no Sul está pagando uma energia com tarifa altíssima, porque a gente está usando as termoelétricas, que são uma fonte de energia muito mais cara. Isso aí, gente, é indesculpável. Né? O PT ficou 13 anos no poder e não fez essa mudança estrutural que tinha que ter sido feita, não fez. Tá? E o Bolsonaro geriu super mal a pandemia, né? De tal forma que a gente teve uma quantidade de mortos totalmente desnecessária, né? A economia enfraqueceu muito, a gente teve muito desemprego por má gestão da pandemia, né? Agora mesmo com o Ômicron, o que está acontecendo? A gente tem vários serviços que a gente está tendo um apagão de serviços porque os funcionários estão todos com a Ômicron, né? Isso porque foi um governo que não fez uma campanha racional, né? Pelas medidas necessárias de usar máscara, por exemplo, né? O próprio presidente dizia que não precisava usar máscara, não sei o quê. Aliás, o seu mestre ideológico faleceu, né, de Covid. Como é que é o nome dele? Ai, gente. Olavo de Carvalho. De Carvalho. Olavo de Carvalho, que dizia que isso era tudo bicharia, negócio de Covid, que não podia tomar vacina, era contra a vacina, não sei o quê, morreu de quê? De Covid. Tá? Então, contexto histórico, isso aqui a gente já falou no PowerPoint da NAI, né? Como que os cortes na educação, para a gente entender, os cortes do Bolsonaro, olha, em 2019, foram menores do que os cortes efetuados pelo governo Temer em 2016, que, por sua vez, foram muito menores do que os cortes efetuados pela Dilma em 2015, no governo Dilma, né? Porque a Dilma não governa sozinha. Tá? Aqui, para a gente ter uma ideia da dívida pública, isso que eu estou falando, né? O Bolsa Banqueiro. Tá? Olha só, aqui em amarelo, tudo que a gente gasta no orçamento para pagar os juros e a amortização da dívida pública. É uma loucura, né?
em relação à educação. A educação, a gente gasta 2,49%, tá? Do orçamento, isso aqui foi do último ano. Aqui, ó, 2,49% do produto interno bruto, não, do orçamento, tá? Isso aqui é orçamento. Então, a gente vê como a educação tem uma fatia muito pequenininha e deveria ser prioridade, né? Porque senão a gente não consegue sair do buraco que a gente está. Os ministros do governo Bolsonaro, 1, 2, 3, 4, tá? Cada qual pior do que o outro. O Ricardo Rodrigues, Velez Rodrigues, era filósofo. Isso é interessante a gente ver, né? Qual era a formação desses caras? Era filósofo, teólogo e professor. O Decotelli era economista e professor. Ficou só 5 dias, porque houve aquele escândalo em relação ao currículo dele, né? Que ele dizia que era doutor, mas não tinha terminado o doutorado. Não sei se vocês se lembram. Depois veio o Weintraub, que era economista e professor. Quer dizer, você repara que isso aí, desde antes a gente já tinha, né? A gente nunca teve ministro realmente habilitado, especialista. O diploma era falso, isso, exatamente. Ele tinha um diploma falso, né? Ele tinha até uma cara bem simpática, assim, né? E tinha coisa de ser negro, que é, né, bem visto, né? A inclusão dos negros no tal, mas na cara era mau caô. E atualmente é o Milton Ribeiro, que é um pastor, né, da Igreja Evangélica, advogado, teólogo, 2 teólogos e professor. Quer dizer, ninguém que sabe de educação. Aqui estão as caras deles, olha. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o do diploma fake, esse aqui é o Weintraub e esse aqui é o atual, tá? E aí eu falo assim, algumas pérolas que eles fizeram, né? Vamos ver então, por ministro. O primeiro-ministro, que ficou 4 meses, foi indicado pelo Olavo de Carvalho, esse que faleceu ontem. É terraplanista, né? Eu não consigo entender como é que alguém pode ser terraplanista, porque a gente tem imagens da Terra, né? A Terra é redonda, meu Deus, não sei. A ideia de que a Terra é plana. Ele também ficou muito mal visto pela alteração que ele fez na seleção de livros didáticos, né? Um ataque a certos livros didáticos supostamente comunistas ou supostamente é, que faziam ataques aos bons costumes e à moral da família cristã, etc. e tal. Ele também foi responsável pela tentativa de impor a cantar o hino nacional nas escolas, que era uma coisa que eu fazia na ditadura militar, era obrigada a cantar o hino nacional, achar a bandeira todo dia antes de ter aula, a gente tinha que fazer uma fila e cantar o hino nacional. Então, ele obrigava o canto e também a gravação e leitura de carta com o slogan de Bolsonaro, que é o slogan, como é que é? Brasil, pátria amada, Brasil. E tinha um sloganzinho e tal, pátria amada, Brasil. Outra coisa que ele fez foi suspender a avaliação da alfabetização, o ANA, né? Que faz parte do BNCC. E aí, isso aqui eu acho um ponto muito curioso, né? Porque aproxima, de alguma forma, porque, assim, tem uma galera de esquerda que é contra as avaliações em grande escala, né? Eu não sou contra as avaliações em grande escala. Eu sou contra os usos que se fazem dessas avaliações. Acho importante a gente fazer avaliação, porque senão a gente não tem como ter todos aqueles dados que a gente discutiu na semana passada, por exemplo. A gente só consegue aqueles dados através desses sistemas de avaliação. Acontece o que a gente faz com essa avaliação? Não adianta a gente avaliar, fazer o ranking e com isso, fortalecer as escolas privadas, dizendo que as escolas privadas são melhores, né?
Então, assim, você avaliar a alfabetização é muito importante, você saber quantas crianças saem do processo de alfabetização realmente sabendo ler e sabendo escrever, é importantíssimo. Ele suspendeu, né? Na verdade, por falta de recurso, porque é caríssimo fazer essas avaliações. Outra coisa, no Enem, né, teve toda a questão de censura, algumas questões que foram censuradas, isso voltou agora recentemente também nessa nova edição do Enem, mas foi na primeira, 2019, né? E essa declaração de que a universidade para todos não existe, que caiu super mal, isso foram as razões pelas quais ele caiu, né? Ele não continuou. Esse ponto, assim, eu acho interessante porque, se vocês lembrarem, né, ele concorda com os pioneiros da educação, né? Os pioneiros da educação também acreditavam isso, que a universidade não era para todos, que a universidade era para uma elite, não uma elite econômica, mas para uma elite intelectual, né? E se a gente vê os dados, né, da população que consegue entrar na universidade, realmente a gente vê que não é para todos, nem poderia ser para todos, né? Porque eu, nesse aspecto, até concordo. Mas é uma declaração que, feita da maneira como ele fez, sem nenhuma mediação, sem nenhuma explicação, né, caiu muito mal, ruim, não é boa, né? Volta a valorizar a educação moral e cívica, defendia a educação moral e cívica, que também era uma disciplina da ditadura militar, né? E queria dizer que 64 não tinha sido um golpe também, né? Que 1964 deveria configurar nos livros didáticos como uma revolução, que é como os militares chamam. Aí, por conta desse conjunto de absurdos, ele foi, não sei se ele se demitiu ou se pediram a demissão dele, foi substituído, aí criou uma crise, aí foi substituído pelo Decotelli. O Decotelli nem chegou a tomar posse, pois seu currículo representava as seguintes inconsistências: declaração de um título de doutorado na Argentina, que não foi obtido, denúncia de plágio na dissertação de mestrado da Fundação Getúlio Vargas e um pós-doutorado na Alemanha não realizado. Caramba, né? O cara quer ser ministro da Educação com esse conjunto de absurdos. Ou seja, o Bolsonaro realmente escolhe a dedo os ministros da Educação com muito cuidado, né? O Van Traub, problemas na aplicação do Enem no SISU, deu um monte de problema, prova roubada, enfim, sigilo que não foi e tal. Declaração sobre as federais de que era uma balbúrdia, uma plantação extensiva de maconha, e a UF era o principal alvo desse ministro. Ele tinha ele achava, e é verdade, tá, gente? A UF dentro das federais, é a federal mais militante, mais à esquerda. E foi a última, por conta disso mesmo, a aderir ao Enem como forma de acesso às suas vagas. Tá? Então, para vocês entenderem que o Reúne era uma pauta, criticar o Reúne era uma pauta, resistir ao Reúne era uma pauta de esquerda. Então, me chama muita atenção também as pessoas esquecerem isso e falar Reúne, Reúne não foi uma maravilha. Significa expansão precarizada. Então, ele tinha, assim, muitas declarações contra as universidades federais, né? E aí as universidades federais se defendiam, mostrando que não, que a gente produz conhecimento, que não é balbúrdia coisa nenhuma e tal. O Plano Nacional de Alfabetização foi paralisado, não foi só no governo dele, né? No governo do Lula também foi, infelizmente. Defesa de projeto de escolas civil-militares, geridas por militares, ele defendia isso, né, argumentando que os militares, por conta da sua disciplina,
eles iam organizar melhor as escolas, que a disciplina, que o problema da educação brasileira era a falta de disciplina, entendeu? Como os professores não conseguem desenvolver o tal do carisma, né? Não conseguem ter efetividade simbólica, como a gente viu na aula de antropologia, é por isso é que a gente tem os maus índices de qualidade na educação brasileira. Não é porque os professores são despreparados, não é porque a gente tem professor que não está adequado para a matéria que vai dar, não é porque os professores ganham super pouco, é só porque os professores não conseguem disciplinar as crianças. Mas se fossem militares, ia ficar todo mundo quietinho e aí a educação ia melhorar muito. Esse ministro também retirou o apoio do MEC à proposta original do novo Fundeb, afirmando que o texto feria o equilíbrio fiscal. Tá? Então, houve uma briga grande na coisa do novo Fundeb e ele queria justamente vetar ele queria garantir menos recursos públicos para a educação. E que se o novo Fundeb fosse aprovado tal como a esquerda defendia mais, né, que isso ia ferir o equilíbrio fiscal e a gente não ia ter como pagar, né? Finalmente, o Fundeb acabou saindo meia boca e, enfim, não foi nem tanto nem tão pouco, mas acabou que é um Fundeb bem ruim. Outra coisa foi o Futurice e o novo Futurice, que a ideia são programas de empreendedorismo e inovação, né, através dos quais as universidades federais são responsáveis por captar recursos privados. Tá? Então, por exemplo, a UF, né? A UF precisa fazer moradia estudantil no Retiro. Da onde vai tirar o dinheiro? O poder público não dá. Então, qual foi o recurso? Pegar dinheiro de uma emenda parlamentar, por exemplo, que eu não acho uma coisa legal, né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, agora, eu não atualizei esse PowerPoint, teria mais coisas para botar aqui, mas, enfim, já tem bastante coisa, né? Mas ele aumentou muito o orçamento justamente para essas emendas parlamentares que ele usa em troca de favores políticos, né? Para votarem nas pautas que ele defende, ele compra, isso é corrupção, né? Compra os parlamentares oferecendo dinheiro para eles, né? É uma coisa bem, bem ruim, né? Então, o deputado é um deputado do PT que conseguiu essa emenda parlamentar para a UF, que está dentro dessa lógica do Futurice. Tipo assim, você se vira aí, faça associações, vocês próprios consigam o dinheiro. Né? Quer dizer, a gente já viu, quando a gente estudou a Constituição Federal e a LDB, né, que com aquela divisão de responsabilidades, a, a União ela é responsável pela avaliação, né, pela redistribuição e pela suplementação de recursos e também pelas instituições federais. É muito pouca coisa, na verdade. Só tem que suplementar, mas através da DRU ela não suplementa, redistribuir ela não bota dinheiro, né? E ela não é responsável pelo ensino fundamental, ela não é responsável pelo ensino médio, ela não é responsável pelo ensino superior. Né? Tem muita gente que pensa, não, a União fica... Não, tá? A União só é responsável pelas universidades federais. Então, já é muito pouquinho. As universidades federais são 4% de todas as universidades, tá? E aí você ainda diz que elas têm que se virar com dinheiro, têm que arrumar dinheiro fazendo parceria público-privada. Eu acho o fim da picada, né? Então, assim, os professores e toda a comunidade acadêmica das federais foi para as ruas lutar contra esse futuro, esse novo futuro. Depois, o pastor Milton Ribeiro.
né, que é o atual. O que ele fez? Aprovou o novo Fundeb com várias alterações que aprofunda a destinação, que aprofundam, né, as alterações, aprofundam a destinação de recursos públicos para a rede privada. Ele faz a declaração de que a homossexualidade seria o resultado de famílias desajustadas, né? Isso pegou muito mal também, né? O Enem de 2020 é realizado em janeiro de 2021, com um atraso muito grande. Cria o Enem seriado, que começa em 2021. Vocês estão ligados no Enem seriado, gente? Que vai ter Enem em cada. Não vai ter mais um único Enem no final do terceiro ano, vai ter um Enem para o primeiro ano, um Enem para o segundo ano e um Enem para o terceiro ano, tá? Não sabia, pois é. E as avaliações todas, isso está acontecendo também com o SAEB. O SAEB agora vai avaliar, na verdade, vai avaliar cada turma, né? Então, as professoras vão ficar sendo controladas minuciosamente, tá? Eles acham isso, né? Que o negócio é controlar, que aí controlando vai funcionar, mas não é assim que funciona, né? Não é, sei lá, por exemplo, uma criança que não gosta de estudar, vai ficar do lado dela obrigando ela a estudar. Não é isso que vai fazer ela estudar, né? Eu acho que não. Má gestão dos efeitos da pandemia sobre a educação. Isso é super importante da gente entender. Não houve destinação de recursos para mitigar a desigualdade de oportunidades entre estudantes da rede pública em relação à rede privada no período da pandemia, tá? Isso aconteceu em todos os países sérios, né? Uma prioridade na gestão da pandemia foi cuidar para que não houvesse uma geração perdida, né? E no Brasil a gente vai ter uma geração perdida, que as pessoas que ficaram na educação básica, imagina, crianças que estavam na alfabetização, que a gente já viu que o índice de sucesso na alfabetização já era muito pequeno, lembra? Só acho que um terço das crianças sabem ler e escrever adequadamente e conceitos de matemática com 8 anos de idade, com 3 anos de escolaridade, né? Escolaridade presencial. Imagina agora na pandemia, todos esses dados que a gente estudou da educação básica, eles vão piorar, com certeza eles vão piorar muito, né? Então, o que ele devia ter feito? Ele devia, ao invés de tirar mais dinheiro da educação, ele devia ter botado mais dinheiro na educação para garantir que as crianças pobres pudessem estudar de forma remota, né, com internet. Então, assim, por exemplo, na educação superior também, que é uma responsabilidade da União, né? O que a gente esperava? Que houvesse doação de chips, e houve, mas numa proporção muito pequena, sabe? Todos vocês deviam ter ganho um aparelho, como é que chama isso? Ai, gente, estou cansada. Isso, um notebook, ou pelo menos um tablet, né, com chip, com acesso à internet, né? Seria o esperado, todos, né? E principalmente na educação básica, porque as crianças da educação básica, você pega uma faixa maior de crianças que não tem o nível de vocês familiar, né? Que tem menos recursos, né? Então, deveria ter sido prioridade. Não houve medidas de segurança no retorno às aulas, né? Não houve suporte aos professores, isso é uma coisa gravíssima. Os professores, sabe? Eu tenho uma colega que é psicanalista, que ela trabalhou num projeto aqui no Rio de Janeiro com professoras que ficaram muito nervosas porque o prefeito cobrava resultados delas, né? Mas não dava nenhum suporte técnico, entende? Porque vários professores da rede não dominam a tecnologia, elas próprias, né? Então, elas não sabiam como trabalhar. E a educação não foi pensada como um serviço essencial,
né, mas sem proteção. Tá? E ainda criou a BNC Formação, impondo a formação de professores, né, de pedagogia, uma série de uma base também nacional curricular em conformidade com a BNCC. A educação na pandemia, segundo a OCDE. No lugar de elevação do orçamento para enfrentar os impactos da pandemia na educação, houve cortes. Segundo o relatório, 35% das nações aumentaram o número de professores que trabalham nos anos finais de ensino fundamental e 37% nos anos iniciais. Então, eles contrataram mais professor, evidentemente, né? Na Nova Zelândia, por exemplo, isso foi o relatório da OCDE, que é essa organização para a qual a gente está se candidatando, né? Mas aí a gente vai ter que cumprir uns deveres de casa para ser aceito nesse grupo. O Brasil ainda, na Nova Zelândia, por exemplo, o governo destinou 62 milhões de dólares emergenciais, ou seja, a mais, para fornecer internet e equipamento a alunos mais pobres ainda em junho de 2020, no começo da crise. O Brasil ainda foi o país que ficou mais tempo sem aulas presenciais. O dinheiro direto na escola destinou menos recursos do que em 2015. O governo federal também deixou parados 220 milhões de um programa que levaria a internet para escolas públicas neste ano. O investimento em educação básica em 2020 foi o menor da década. O valor é de 10,2% menor do que em 2019 e o menor desde 2010. Olha que situação que a gente está. No Brasil, a taxa de desemprego de pessoas de 25 a 34 anos que não concluíram o ensino médio foi de 17,8% em 2020, 3 pontos percentuais a mais do que no ano anterior. A média brasileira é superior à dos países de OCDE, que foi de 15,1% no ano passado. Então, a gente tem os maiores índices de desemprego, né, de pessoas que não conseguiram concluir o ensino médio. Só miséria, só desgraça. Está acabando, gente. Até que não tem mais coisa, não. Política de transferência de renda. A medida provisória do Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, em substituição ao auxílio emergencial, mesmo critérios do Bolsa Família, condicionado à matrícula escolar. Só que os gastos com Bolsa Família representam apenas 0,4% do produto interno bruto, mas cada R$ 1 gasto com o programa gira R$ 2,40 no consumo das famílias e adiciona R$ 1,78 no PIB. Estão entendendo isso? Aquela lógica que esse dinheiro você gasta muito pouquinho, você investe pouco no Bolsa Família, investia, né? Muito pouquinho, e gerava um aumento no produto interno bruto, por conta do que a gente viu na aula da Thalita, né? Que as pessoas compram o lápis, compram o creme para o cabelo para a criança, compram, sei lá, o batom para a mãe, mesmo que seja um desvio, tudo isso faz girar a economia, né? Então, não é um dinheiro, não é um gasto, é um investimento, né? Um projeto, esse Auxílio Brasil, na verdade, é um projeto assistencial eleitoreiro para chamar de seu, né? Ele quis descontinuar o Bolsa Família, que era um programa super bem avaliado internacionalmente, apesar de todas as críticas que a gente tem. Quais são as críticas que eu, particularmente, tenho ao Bolsa Família? Não sou contra a transferência de renda, sou a favor, né? Mas eu acho que deveria transferir mais renda, né? A gente devia investir, destinar menos dinheiro para pagar os juros da dívida e investir mais no combate à miséria e à fome.
50%. Então, foi enfim, uma estratégia eleitoral mesmo, né? Uma coisa para ele tentar ganhar essas eleições esse ano. Né? Ele descontinuou o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil. 50% maior que o atual Bolsa Família, que hoje paga, em média, R$ 189. Então, vai pagar 300 e tantos reais. Como conciliar com o teto de gastos em meio ao cenário inflacionário? Né? Que fonte de recursos? Da onde que vai? Aí eles consultam o Guedes, que é o ministro da Educação. Senhor Guedes, como é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa aumentar em 50% o Bolsa Família, né? que vai ser o Auxílio Brasil. Por que a gente está falando desse programa? Porque ele interessa a gente, porque ele é condicionado à matrícula escolar, tá? Então, é uma política educacional também, né? Interessa que a gente mantenha esse programa, tá? Mas da onde? Aumentar o dinheiro é legal? É legal, a gente viu no trabalho da Thalita, né? Que tinha poucos recursos e tinha que ser para poucos, para os mais miseráveis entre os miseráveis, né? Os mais vulneráveis, tinha os pobres, os vulneráveis, não, os pobres, os miseráveis e os vulneráveis, né? Então, os mais ferrados. Gente, que horror, né? Por que não pode dar para todo mundo? Para dar para todo mundo tem que ter mais. E tem que dar mais, porque R$ 189, francamente, é uma miséria, né? Da onde vêm os recursos? Qual foi a sugestão do Bolsonaro? Vamos tirar da onde? Da educação. Vocês acreditam nisso, que ele sugeriu isso? Sugeriu. Não foi aprovado, mas sugeriu. Tá? Aí o pessoal brigou e falou que não era possível, aí acabou saindo. Mas da onde é que ele está tirando esse dinheiro atualmente? Dos precatórios. Tá? Vamos botar aqui, olha. Finalmente vai tirar-se dos precatórios. Vocês sabem o que são os precatórios, gente? Que está todo mundo falando aí? Os precatórios são dívidas da União, dívidas da União. Por exemplo, um trabalhador sofre um acidente de trabalho, né, e processa a União para ganhar uma indenização. A União, aí isso vai nas instâncias finais, o juiz julga que o trabalhador está certo e condena a União a pagar a indenização para o trabalhador, tá? Aí a União é obrigada a pagar, só que a União não paga. Então, os precatórios são essas dívidas que a União tem com pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Parte desses precatórios, por incrível que pareça, são do Fundeb. Não sei se vocês estão ligados nisso, né? Pagamento devido a professores de educação básica, né? Então, da onde que ele vai tirar o dinheiro para fazer a política de transferência de renda, que é eleitoreira? Dos próprios professores de educação básica, que não receberam salário, processaram a União, ganharam, né? Isso se tornou uma dívida de precatório e, através de uma emenda também, de uma emenda que foi aprovada, o Bolsonaro conseguiu aprovar a emenda dos precatórios que anistia a União de cumprir, de honrar as dívidas que foram feitas em nome da União. Caraca, muito absurdo, né? E aí, com isso tudo, o Bolsonaro não sofre impeachment, são coisas bastante absurdas e consistentes, né? Considerações finais. A pandemia como pretexto para intensificação da pauta neoliberal, privatizações e Estado mínimo. Então, a pandemia ela está funcionando bastante para a situação do Estado mínimo se acentuar.
E não só no Brasil, gente, no mundo inteiro. A gente está vivendo um marco histórico na história do capitalismo. O capitalismo nunca mais vai ser como era, né? A gente está vivendo isso da uberização, isso aqui a gente pode botar aqui também. Então, enquanto a gente está em casa, trancado, as relações de trabalho estão ficando cada vez mais precárias. Precarização das relações de trabalho. Tenho pena de vocês, vou te dizer, a geração de vocês vai enfrentar uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Outra coisa absurda foi o cancelamento do censo do IBGE em 2021, que afeta a destinação de recursos para as escolas, né? Eles cancelaram o censo. Sem o censo, como é que a gente sabe quantas matrículas tem, quanto dinheiro vai ter que mandar, a distribuição do dinheiro do Fundeb não é em função do número de matrículas? Se a gente não tem censo, a gente não tem esses dados. Então, a gente está vivendo um apagão de dados também. Redução de recursos para a educação na lei orçamentária em 2021, que foi aprovada agora recentemente, a gente viu que houve uma redução grande, foi uma das pastas que mais sofreu redução. Ameaça a autonomia das instituições públicas, com reitores e diretores, interventores indicados diretamente, isso aí vocês devem ter ouvido falar, indicados pelo presidente. Tem vários problemas em várias universidades, porque o que acontece? O sistema de eleição para reitor, por exemplo, das instituições federais, as instituições fazem as eleições e lançam uma lista tríplice para o Poder Executivo. E o Poder Executivo, em nome do presidente da República, escolhe dentro dessa lista tríplice um nome. Normalmente, né, em tempos de Estado de Direito, né, de democracia, todos os presidentes do Brasil, depois da ditadura militar, eles acatam o desejo da comunidade acadêmica e ratificam a escolha feita por essa comunidade. Então, se a comunidade, se a UF, por exemplo, escolheu o Salles como nome para ser o reitor, ou como é o nome? Cláudio, esqueci o nome do nosso reitor, Cláudio, não sei das quantas, esqueci o nome. O que de bom tom é que o presidente acate essa decisão, né? Mas o Bolsonaro resolveu infringir esse acordo, que também não está escrito. Me surpreende que um partido de esquerda tenha ficado 13 anos e não tenha mudado uma coisa que foi definida durante o governo militar, né? Por que não mudou isso e disse que o Poder Executivo não deveria ter nenhuma ingerência sobre a escolha, né? Não sei, não sei francamente, não ouvi falar sobre isso, mas me chama a atenção. A gente ficou esse período todo, por que isso não mudou, né? Mas aí o que aconteceu? O Bolsonaro, em várias universidades e instituições federais, ele desconsiderou essa consulta à comunidade e indicou um reitor ou um diretor da cabeça dele, tá? Isso gerou vários problemas nas comunidades, nas universidades, várias crises. Alguns ficaram assim mesmo, isso aconteceu na Unirio, por exemplo, tá? Então, é uma ameaça muito grande ao que a gente chama de autonomia, né? E ameaça também à gestão democrática. Era uma das bandeiras da Carta de Goiânia, né? O que mais? Privilégio de incentivo à ciência aplicada, voltada à tecnologia e inovação, né?
em detrimento das ciências sociais e humanas, que é um erro também, né? A gente só é importante a gente gastar dinheiro em ciência voltada para tecnologia e inovação, mas se a gente não investe também em análises sociais e humanas, não consegue fazer esses dados, é bem ruim também, né? Por exemplo, todas essas pesquisas que a gente está lendo na disciplina de antropologia, elas ajudam muito, né, a gente pensar a escola, melhorar a escola, né? São produções muito legais e que não têm sido incentivadas durante o governo do Bolsonaro. A laicidade, né, a educação laica, não religiosa e a pluralidade de ideias foram colocadas em xeque, também foram ameaçadas. Efeitos da pandemia: 5,1 milhões de crianças e adolescentes em situação de exclusão escolar hoje, e também, consequentemente, sem proteção alimentar, né, porque não estão indo para a escola. Olha a quantidade de crianças. E aqui, assim, foi um dado que eu peguei na internet, e é pena, né? Porque eu sempre falo para vocês que é chato quando a gente traz números absolutos, né? O ideal a gente seria saber a porcentagem que esse valor absoluto significa em relação ao valor total das crianças que estão na escola. Não consegui esse dado. Isso aqui foi coisa que eu fui pegando de jornal, de matérias, assim. Desafios para 2022. Esse ano que a gente está hoje. Discutir de forma democrática um novo Plano Nacional de Educação para ser implementado em 2024. Gente, daqui a 2 anos, a gente vai ter que ter um novo plano, porque o plano atual vai caducar em 2024. Cadê a discussão disso? Cadê a discussão disso nas faculdades de educação? Não tem. Eu acho mais importante do que a BNCC, por exemplo. Corresponsabilidade financeira e compromisso de monitoramento, que é super importante. Não pode ter uma meta que não tem como ser monitorada, porque senão não vale, né? A gente precisa fazer um novo manifesto para reverter o golpe, né? A gente não fez uma nova carta de Goiânia. A gente tem que fazer uma nova carta de Goiânia, porque a gente foi para o buraco com esses últimos governos, né? Retomar o censo, tá? Aumento do déficit da educação requer aumento de investimentos acima do previsto. A gente piorou a situação da educação, então a gente vai ter que botar mais do que os 10% que estavam previstos no Plano Nacional de Educação. De olho nas eleições, estudar os programas para a pasta de educação dos candidatos à presidência em 2022. Gente, isso aqui, lição de casa para a gente que vai votar, tá? E vocês, como estudantes universitários, tentar levar esse debate na casa de vocês, com os familiares, com os namorados, com os amigos, né? Ficar de olho, porque a gente já não. Nosso curso está acabando, nossa disciplina está acabando. Mas vocês podem acompanhar através do canal, né? Eu pretendo fazer isso. Teve um ano que eu fiz, uns 2 anos eu fiz isso, em época de eleições. Uma vez foi em eleições municipais. A gente fez uma atividade, pegou todos os programas dos candidatos e analisou a parte da educação. Então, a partir de tudo isso que a gente estudou, a gente via, nossa, olha só o cara, isso aí ele está bolando, o que ele está propondo é uma expansão precária. Nossa, que absurdo, mas ele não diz de onde vai tirar o dinheiro. Enfim, a gente tem condições de ver se aqueles objetivos proclamados eles são reais, né? Ou se são eleitoreiros. Acho que vocês, a partir desse curso que a gente fez, já têm condições de ouvir um debate, por exemplo, que a gente vai ter esse ano, né, dos presidenciáveis. Quando eles falarem de educação, vocês já têm, espero que tenham, né,
já subsídios para ter uma opinião crítica. Né? E fala assim, não, mas espera lá, esse cara não fala nada de educação, o que ele fala está errado, não é isso que tem que se fazer. Nossa, não fala nada do Plano Nacional de Educação. Nossa, né? Você já tem condições de entender isso daí. Então, a gente tem que estudar bem em quem votar. E compromisso de votar bem e sobreviver até lá, né, gente? Que a gente precisa sobreviver, que atualmente é uma questão de sobrevivência, sobrevivência política, econômica e biológica, né? Porque agora a gente tem mais um vírus, então a gente tem que ter muito cuidado com esse retorno. É bacana a gente ter aula presencial, mas eu tenho medo, francamente, eu pessoalmente tenho medo. Acho que a gente tem que lutar por melhores condições no campus da gente também, tem que lutar por esse habite-se, saber se a gente. Porque, assim, as condições do campus que a gente tem já eram ruins antes, né? Agora, com o Covid, pior ainda. Enfim, tudo isso a gente tem que pensar com calma, tá? Aqui tem a bibliografia de referência, os textos que eu usei, as fontes, né? Os relatórios, tá vendo? Da onde eu tirei esses dados. E conseguimos, gente! Uhul! 10 horas da noite. Parabéns vocês, obrigada por me escutar. Façam bons trabalhos, tá? Você que é maravilhosa, Thaís. Vocês todas, viu? Obrigada. Obrigada, Nai, pelo PowerPoint ótimo que você fez. Vitória, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, Vitória, eu estou te devolvendo seus textos porque eu acho que você precisa fazer no formato certinho. Mas está indo bem, tá? Está indo bem. Não desiste, não. Está indo direitinho e se vocês precisarem flexibilizar alguma coisa aí de prazos, a gente flexibiliza, tá? Mas vão em frente, peçam ajuda a NAI se tiverem dúvidas, tá? E muito bem, semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Beijinhos para vocês, então. Boa noite, gente. Boa noite, Nai. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vitória. Beijos.